Êxodo capítulo 17, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Irmãos, é importante toda a congregação caminhar junto, tá? Segundo a ordem, segundo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 18:1, busca seu próprio interesse aquele que se separa e se coloca contra a verdadeira sabedoria. Então não se separe da congregação. Nós somos um corpo, né? Nenhum órgão pode viver isolado do corpo. Nós somos os ramos, os galhos. Nós não podemos ficar isolados da árvore, da videira verdadeira que é o Senhor. Tem que haver união, tem que haver trabalho em equipe, tem que haver concordância. Então toda a congregação estavam seguindo o mandamento do Senhor, caminhando pelo deserto e acamparam em Refidim. Andavam segundo a direção de Deus, mas pararam num lugar sem água, num local que não tinha água. Nós não vimos no texto Deus mandando que eles parassem em Refidim, mas pararam. Deus estava provando aquele povo, levando-o através do deserto. Deus estava levando por um lugar sem água. Deserto não tem água. Por que Deus faz isso? Porque Deus queria ver o que tinha no coração daquele povo, ou mostrar para aquele povo, porque Deus sabia. E Deus queria tratar também a reação daquele povo. Era um povo duro de coração, um povo que passou 430 anos num cativeiro, um povo que precisava se converter ao Senhor, voltar a crer e obedecer incondicionalmente o Senhor. Um povo que não estava confiando muito em Deus. Confie em Deus. Se você estiver obedecendo a Deus, Ele vai te dar água, Ele vai te dar pão, Ele vai te dar alimento. Deus vai suprir toda a sua necessidade, se você estiver em obediência a Ele, a sua palavra. Deus tirou aquele povo do Egito, mas o propósito de Deus não era matá-los de sede no deserto. O propósito de Deus era levá-los, era libertá-los e levá-los para a Canaã, a terra prometida. Então entendam, Deus tinha uma responsabilidade sobre aquele povo. Aquele povo não ia perecer de sede. Então tem que confiar em Deus, porque Deus muitas vezes nos conduz por alguns caminhos secos, áridos, sem água, caminhos duros. Para quê, irmãos? Para nos mudar, para nos provar, para nos testar e ver a nossa reação. Para que nós mostremos para nós mesmos o que tem no nosso coração. Se é uma fé incondicional em Deus, ou se tem alguma dúvida, ou se tem só uma motivação e nem fé. E é por isso que o Senhor Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Aflições e necessidade servem para quê? Para que nós coloquemos em prática a palavra de Deus. Porque se não tiver aflição, se não tiver necessidade, quando é que você vai usar a sua fé? A sua fé vai ser só um objeto decorativo? A sua fé e as estratégias que Deus tem te dado, tem nos dado, a direção, os mandamentos, é para que nós usemos todas as vezes que vier uma aflição, todas as vezes que vier uma necessidade. Então tolo é aquele que quando vem a luta se afasta de Deus, da casa de Deus. É nessa hora que tem que buscar mais a Deus, que tem que orar mais a Deus, que tem que agir mais a fé. A fé nos é acrescentada quando ouvimos a palavra de Deus, para nós usarmos quando estivermos atravessando um deserto, quando estivermos enfrentando uma tempestade, quando estivermos numa aflição, numa necessidade. Então a nossa reação na hora do sufoco, na hora da dor, na hora da aflição, na hora da necessidade,
é fundamental para que nós saibamos o quanto nós cremos em Deus, na palavra de Deus, e quanto é a nossa fé. Qual é a sua reação, irmão, quando você enfrenta uma aflição, quando você enfrenta uma tribulação, quando você tem uma necessidade? Qual é a sua reação? Você ora ou você reclama? Se você ora e clama a Deus, é porque a sua fé é presente e está crescendo. Mas se você em primeiro lugar reclama, ó vida, ó azar, ó isso, ó aquilo, é porque está faltando fé. Então nós devemos, na falta de água, na necessidade, na tribulação, orar e clamar a Deus e não reclamar. E o que fez aquele povo? Vamos ver se aquele povo tinha fé ou não. O versículo 2 e 3 diz: então contendeu o povo com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizesse subir do Egito para nos matares de sede, a nós e os nossos filhos e ao nosso gado? O povo duro. O povo reclamava contra Moisés. Contender, perseguir, atacar, tentar o homem de Deus é tentar o próprio Deus. Entendam, o Senhor Jesus falou para o Paulo: Paulo, por que me persegues? Paulo não perseguia o Senhor Jesus, o Paulo estava perseguindo os evangelistas, os cristãos, os servos do Senhor. Mas quando se ataca, quando se persegue um homem de Deus, um cristão fiel, está perseguindo o próprio Deus. Como o Senhor fala: essa luta não é sua, mas é minha, como ele disse para Josafá. Então o povo murmurava contra Moisés e murmurava contra Deus. Desconsideraram o que Deus tinha feito por eles. Deus tinha dado um livramento de uma escravidão de 430 anos. Deus tinha aberto o mar vermelho para que eles passassem. Deus estava presente com eles. Deus fazia vir uma nuvem durante o dia para aplacar o calor e um fogo à noite para aplacar o frio da noite do deserto. Deus estava conduzindo aquele povo e eles esqueceram de tudo isso. Só se lembraram da necessidade, só lembraram-se da luta, só se lembraram da aflição. Alguns, na necessidade, se esquecem do que Deus já fez por eles. Tem que agir como Davi agiu, irmãos. Deus me livrou da mão de um urso e do leão, das garras de um urso e de um leão, e vai me livrar desse incircunciso filisteu. Então Davi, ele foi para cima de Golias, porque ele já tinha experiências com Deus, ele confiava que Deus era com ele. Com Deus ele venceu batalhas que ninguém vence, uma luta com um urso, uma luta com um leão. Deus já te deu bênção, já te deu livramento, Ele é contigo, irmão. Vá para cima e não reclame. Não reclame se está faltando água. É só, em vez de reclamar, comece a clamar, que o Senhor enviará o suprimento. Então alguns tolos não pensam o que Deus lhe deu. Deus te deu a vida, irmão, não vai cuidar de ti, não vai cuidar de você. Deus te deu livramento, te deu bem. Deus te tirou do mundo e te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Ele não vai te desamparar. Seja qual for a necessidade que você está tendo, ou a aflição que você está enfrentando, Deus é contigo e Ele vai te dar a vitória. É só você agir da maneira certa. É só você obedecer a ordem, a direção, a palavra do Senhor. Então, Deus, Ele vai cuidar, Ele vai suprir qualquer necessidade, porque não há nada impossível para o Senhor. Então, quando vier a necessidade, quando estiver atravessando um deserto, quando estiver enfrentando uma tempestade, uma aflição, lembre-se de tudo que Deus já te fez. Glorifique o nome do Senhor e clame a Deus. Senhor, como o Senhor me livrou lá em 2000, como o Senhor me livrou em 2002, livra-me agora, Senhor. O Senhor sempre foi comigo, Senhor. Eu sou contigo, eu sou fiel a Ti.
Faça aquela oração que fez o rei Ezequias. Coloca o rosto na parede e clame a Deus. Ele vai te atender. Ele vai te dar mais 15 anos, vai te dar livramentos, vai te dar bênçãos. E aqui no versículo 4 diz: e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. O Moisés estava um pouco perdido. Ele não sabia o que fazer. E ele estava temendo ser apedrejado. Irmão, quando você não souber o que fazer, o que você tem que fazer? Clamar a Deus, buscar a Deus, ouvir a palavra de Deus, porque Deus te responde. Deus te responde a todas as suas orações através da pregação. Esteja atento à pregação, que Deus está te respondendo hoje e vai te responder perguntas que você fez há não sei quanto tempo, em toda a pregação que você prestar atenção. Então clame ao Senhor. O seu clamor, se ele for sincero, se ele for humilde, Deus não deixará que ele fique sem resposta. E aqui veio o versículo 5 e diz: então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio, e vai. Veio a direção de Deus para Moisés. Moisés não tinha igreja para ouvir a pregação, estava no meio do deserto. Ele era o líder, ele falava com Deus, e Deus trouxe a direção para ele. Primeiro, passe adiante do povo, porque o povo estava comandando, o povo estava dirigindo aquela situação. Moisés era o líder, estava ficando para trás. Moisés, você é o líder, eu te preparei desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe, para você liderar esse povo através do deserto, e você não está diante desse povo. Passe adiante desse povo. Irmão, você que é líder, autoridade constituída por Deus, passe adiante, coloque-se no comando, coloque-se na posição de líder. Quando não há liderança na família, quando não há liderança na igreja, quando não há liderança na empresa, vira tudo um caos, vira bagunça. Lugar onde a liderança, a autoridade não é respeitada, vira caos, vira bagunça. Empresa que todo mundo manda acaba na bancarrota, né? Acaba fechando, falindo. Casa que todo mundo manda e não respeita a autoridade acaba sucumbindo, porque é o reino dividido, a casa dividida, a família dividida que não subsiste. Então Moisés passe diante do povo, assuma a liderança. Está faltando liderança, Moisés. O povo tem que ser dirigido e não dirigir. Sabe por quê? Porque Satanás está no meio do povo, Satanás está no meio da multidão. A multidão condenou o Senhor Jesus, influenciada pelo inimigo. Não pode comandar nada. A liderança tem que ser de Deus. Deus constitui em todos os exemplos da Bíblia os seus líderes. Deus constituiu líderes que não se davam nada por eles. Sansão, Gideão, todos os juízes levantados por Deus, Davi, Salomão, Josafá, e vai por aí afora. Porque se não há liderança, ou se a liderança não é respeitada, vira um caos, vira bagunça. Então a primeira ordem do Senhor: passe adiante desse povo, assuma a liderança, Moisés. Porque naquela confusão de reclamação, murmuração, muita gente falando, não chega a lugar nenhum. Tem que ter a direção de Deus. E falou: leve homens experientes. Outra coisa, trabalhe em equipe, não haja só. Não pense que você é o bam para agir só e ter vitória. Tem que semear, outro regar. Tem que ter um trabalho de equipe, e Deus vai dar a vitória, Deus vai dar o crescimento. Então leve homens experientes, trabalhe em equipe, não haja só. Outra coisa, tem que haver o meu poder, a minha unção,
e ela está na vara. Leve a vara ungida, a vara que você tocou o mar se abriu. A vara com o poder de Deus, com o meu poder. Irmãos, faça o mesmo, é condição para termos ordem e suprimento de Deus. Está faltando alguma coisa? Está faltando obediência à direção de Deus. Está faltando respeito à liderança. Está faltando organização. Está faltando conselho de experientes. Está faltando também a unção e o poder de Deus. Tem que ter tudo isso para que o resultado seja positivo. E aqui no versículo 6 diz: e eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Deus está dizendo aqui: estarei contigo. Você agirá ferindo a rocha com uma vara, e vai ter água, porque eu estou contigo. Na presença de Deus, com o poder de Deus, nós agimos e nós temos bênçãos, nós temos milagres, mas tem que ter a presença de Deus. Para garantir a presença de Deus, tem que ter 2 ou mais reunidos em nome do Senhor. Tem que ter louvor e adoração, porque o Senhor habita entre os louvores. Tem que ter um ambiente de fé. Tem que ter pessoas voltadas para Deus. Aí há a presença de Deus, e com a presença de Deus há também o seu poder. Sem a presença de Deus e sem o poder de Deus, nada de bom acontece, irmãos, porque é fundamental a presença e o poder do nosso Deus. E no versículo 7 diz: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Ficou um marco, né? Massá e Meribá, porque contenderam, tentaram, duvidaram de Deus, que Deus era com eles. Entendam, Deus fez com que fosse efetuado um registro, um Ebenezer, um marco, uma espécie de memorial, para que não se esquecesse do ensinamento, para que não se esquecesse que a água fluiu das rochas através do poder de Deus, do toque de Moisés. Então tem experiências com Deus que não podem ser esquecidas. Tem que haver um registro, tem que haver um marco. Deus os conduziu por um caminho sem água, pelo deserto, para mostrar, pela reação deles, o que tinham eles nos seus corações: incredulidade, dúvida, murmuração. Ou seja, também para tratá-los. Uma pessoa não passa anos caminhando pelo deserto simplesmente como uma experiência. É para tratamento também, é para correção, é para provar que Deus está contigo, é para te converter. Muitos desertos, muitas aflições, muitas tempestades que Deus permite, é para te converter, é para nos converter, como foi com Jonas. Deus viveu uma tempestade, porque Jonas era um profeta não convertido, um profeta desobediente à ordem do Senhor, um profeta que amava mais as amoreiras, as aboboreiras, do que pessoas, um profeta que queria punir pessoas ao invés de salvá-las. Então Deus agiu para a conversão. Então muitas tempestades e desertos que Deus permite nas nossas vidas é simplesmente para nos converter, porque sem conversão não há salvação. Entenda, Deus os tirou do Egito, não para matá-los de sede, mas para dar oportunidades a eles de conversão. Os que não se converteram morreram no deserto, mas não morreram de sede, porque Deus supria toda a necessidade deles. Deus tinha uma responsabilidade, foi Deus que os tirou do Egito. Morreram de velhice. Já pensou morrer de velhice no deserto? Passar o resto dos dias no deserto?
O deserto é a mesma coisa de uma prisão de segurança máxima. Imagina, irmãos. Por quê? Porque não se converteram. Porque entendam, para chegar na terra prometida, para chegar na Canaã, e para chegar na Canaã celestial, é preciso conversão. E para que haja conversão, tem que haver quebrantamento. Tem que reconhecer o poder, a presença de Deus. Os que não se converteram morreram de velhice no deserto. Irmão, se converta, irmão. Mude para não viver o resto dos seus dias no deserto. Quando nós estamos na palavra, Deus sempre estará conosco. E Ele nos tira do deserto, como tirou Josué e Calebe. Mas o povo todo não se converteu. Nunca duvide disso, senão você vai viver até velhice no deserto, irmãos. Se você não mudar, se você não se converter, se não se transformar segundo a vontade de Deus, esse deserto não vai acabar, irmão. Você gosta do deserto? Quem que gosta de deserto? Quem gosta de tempestade? Quem gosta de tribulação? Quem gosta de aflição aqui? Então mude, se converta. Ao invés de murmurar quando vier uma dificuldade, ore e clame a Deus. Deus os libertou do Egito. Para quê? Qual é o propósito de Deus quando libertou aquele povo do Egito? O propósito era levar aquele povo à terra prometida. Esse era o propósito de Deus. Mas o segundo propósito do Senhor, que era fundamental para que eles acessassem, tomassem posse da terra prometida, era a transformação do coração daquele povo, era a conversão daquele povo. Primeiro propósito, levar para a terra prometida, mas para entrar na terra prometida, só se converter. Irmãos, na Canaã celestial, no paraíso, só vai entrar quem for convertido. E é por isso que Deus te conduz pelos desertos, tempestades, aflições e tribulações da vida, para que nós nos convertamos e possamos acessar o paraíso. Aquele povo tinha que se converter para entrar na terra prometida. Só 2 se converteram, eram obedientes, tementes e tinham a mesma visão de Deus. Josué e Calebe. Só 2 se converteram. O resto todo do povo não se converteu. Morreram no deserto, mas não morreram de sede, não morreram de fome, morreram de velhice. Morreram de velhice. Se convertessem, acessariam a terra prometida. Mas não, preferiram morrer no deserto do que se converter. E tem muita gente assim que não muda, irmão. Está sofrendo, apanhando, passando pelo deserto, passando por tempestade, e não muda, não se transforma, não se converte. Vai perecer no deserto, nas trevas, no mundo. Não vai acessar a terra prometida, o paraíso. Então saiba que as tribulações e dificuldades dos desertos e as tempestades têm um propósito: a nossa conversão, a nossa transformação, a nossa busca a Deus, a nossa caminhada na presença de Deus, o nosso bye-bye para o mundo e a nossa entrega ao Evangelho. É isso que Deus quer de nós. E é por isso, irmãos, que Ele permite alguns remédios amargos. Porque só, se der remédio doce, né, se der só bênção, ninguém vai se converter. Entendo que nós não tenhamos o coração duro que tinha aquele povo, que preferiu perecer no deserto do que se converter, do que se transformar. Amém?